Shalom, shalom, shalom. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é Shalom, homem de Deus, o meu grande amigo Anjo Mapangu. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça. Enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça. vem me incendiar. Vem me incendiar, apareça, Que o teu nome oh cresça. enche esse lugar. Enche esse lugar, Apareça. Que o teu nome cresça. vem me incendiar. Vem me incendiar. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, a habitação dele, declare isso. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Meu Pai, abençoe o seu povo, abençoe os ministros de Deus, o servo de Deus, abençoe todos os filhos de Deus, abençoe qualquer pessoa que vai acompanhar este ao vivo, meu Pai. Proteja as nossas vidas. Apareça, que seu nome cresça. Enche esse lugar, apareça, vem me incendiar, vem me incendiar, apareça, que teu nome cresça. A paz do Senhor, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Minha filha Luzia Antônio, que Deus abençoe. Vem me incendiar. Essa casa é Sua casa, nós deixamos
Ok, shalom, 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 que Deus abençoe. Nós deixamos, Jesus. Que Deus abençoe. Partilhe o vídeo, partilhe o vídeo. Oh, homem de Deus, Pedro Pereira, Deus abençoe. Eusa, Deus abençoe. Deus abençoe. Partilhe o vídeo, chama mais as pessoas. Isabel Pinheiro, Deus abençoe. Chama mais as pessoas. Hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante. Por que Jesus proibiu aos discípulos para não levar duas túnicas? Estamos no livro do Mateus capítulo 10, versículo 10. É isso que vamos falar hoje. Antes de tudo, vou orar e vamos entrar. Hoje não temos muitas curvas, por isso, se saindo um pouco, você pode perder muita coisa. Vamos orar. Grandioso Deus, louvado seja seu nome. Abençoe este tempo. A Bíblia disse, nos últimos tempos, o Senhor ensinará ao seu povo. Nos ensina a sua palavra. Faça que a escama nos nossos olhos para cair. Liberta-nos através da sua palavra. Cura-nos através da sua palavra. E dá paz nas pessoas que não têm a paz. Este momento que seja um momento muito abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vou abrir a minha Bíblia no livro do Mateus, capítulo 10. Ok, meu filho, Pastor Cossi, Deus abençoe. Mateus, capítulo 10, versículo 10. Temos muita coisa a falar sobre este capítulo, sobre este versículo. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Deus abençoe o comandante Josué, que me ajuda sempre. Vou fazer a leitura. Nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador no seu alimento. Palavra do Senhor. Ok? Ok, Deus abençoe. Estamos a falar por que Jesus proibiu aos discípulos de não levar duas túnicas. Meu filho PM, Deus abençoe. Profeta Délcio, filho, Deus abençoe. Mas por quê? Será que levar duas túnicas quando você está aí fazer a missão, estás aí pregar, é pecado? E que motivo? Por quê? Qual é o segredo? O que estava escondido por detrás? Apóstolo Fernando, Deus abençoe. O que estava por detrás daquela palavra de não levar duas túnicas? Este versículo, antes de entrar na revelação, conforme você sabe, estamos a fazer esses dias a partir de Benguela. Apóstolo Fernandes, obrigado, Deus abençoe. Antes de entrar na revelação, vamos olhar ainda na doutrina, conforme estamos a fazer esses dias, para nós ter uma luz bem clara. Olha, o versículo de Mateus capítulo 10, versículo 10, aí o Cristo está mandando os discípulos na missão para ir evangelizar, para ir curar os leprosos. Ele já tinha chamado eles, agora aqui ele está dando nele uma missão, está capacitando também eles para ir fazer aquela missão, porque a chamada é diferente com a missão. A chamada é diferente com a missão. Deus pode te chamar sem ainda te enviar na missão, porque há muitas pessoas que confundem entre a chamada e a missão. Quando uma pessoa tem a confusão entre a chamada e a missão, o que acontece? Logo que ele vai ouvir, meu filho, eu te escolhi para você evangelizar, para você ser apóstolo, para você fazer isso. Outras pessoas que não têm a noção, que eu vou falar há pouco tempo, ele pode pensar que naquela hora que deve já sair para começar. Se você olhando, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando Cristo lhe disse que segue-me, te farei pescador de homem,
Não é naquele momento já o apóstolo Pedro começou. Apóstolo Pedro tinha que ficar ainda na formação, ser bem formado, depois foi para a missão. Da mesma forma, se você olhando nas escrituras, não é que quando Deus chamou o apóstolo Paulo, seja Moisés, e naquela hora já eles começaram. A formação é muito importante. A formação vai te ajudar para você entender bem a missão que Deus vai te dar. Por isso, aproveito, antes até de entrar nas coisas que vamos falar hoje, a partir do próximo mês, no dia 16 até dia 30, teremos uma escola. Teremos uma escola. Aproveita de fazer já sua inscrição. Se você olhando na minha página, tem um panfleto aí, tem um número. Liga, já faça já sua inscrição, porque temos muita coisa que vamos falar naquela formação. Será só de 2 semanas. Aquelas 2 semanas será 2 semanas de conhecimento. Muitas pessoas, quando ouvem falar sobre o profético, como a escola é profético, muitas pessoas já pensam muitas coisas negativas. Pensa quando se fala de profética, é só falar, Deus está me mostrando, Deus me disse, não. O profético é amplo, o profético tem vários quartos, que na escola vamos falar. Então, hoje estamos a ver muitas pessoas a pensar, quando se fala do profético, ele já está a pensar em magia, é feitiço, é que, não, se assim, quer dizer, o apóstolo Paulo que pregou profético, ele pregava magia? Não, Antes de falar do falso, existe o verdadeiro. Não podemos falar do falso sem o verdadeiro. Como que você vai entender o falso sem o verdadeiro? Não interpreta a Bíblia segundo a teologia da sua denominação. Não interpreta, não significa que se na tua denominação não aceita o profético, significa que também a Bíblia não aceita isso. Não, não é isso. O tempo que estamos a viver é o tempo profético. O tempo que estamos a viver é o tempo profético. Não tem como abafar isso. A pessoa que está querendo combater o profético vai combater por nada, não vai vencer. Não vai vencer isso. É verdade, você pode apresentar que não, existe o falso. É verdade. Porque o Cristo já tinha profetizado sobre isso. O falso existe. Mas não é por causa do falso devemos apagar o verdadeiro. Veja, por exemplo, eu te ofereço uns $100. Será que você vai rasgar $100 porque existem os falsos $100? Não. Você vai verificar. Deus abençoe. Olha, estou voltando ainda aqui. Quando Deus chama uma pessoa, a pessoa deve passar primeiro numa formação. Por isso, não se precipita a sair depois de ouvir a voz, a sair já a começar. É aí que muitas pessoas estão muito derrotadas. Você ficará muito derrotado quando você quer se precipitar na missão. Espera até o seu tempo, espera a formação. Então, aqui no capítulo de Mateus capítulo 10, Jesus está capacitando agora os apóstolos. Está capacitando ele, depois de lhes dar informação, de formação, está capacitando eles para eles ir trabalhar. Mas, ao capacitar, ele está dando os princípios. Porque ninguém pode ir na missão sem saber os princípios. Deve saber os interditos. O que não pode, o que pode. E daí que no que não pode, o Cristo vai falar com eles, não pode levar 2 túnicas. Se você olhando, tem muita coisa aí, não pode saudar uma pessoa lá na rua, mas não pode levar 2 túnicas. Mas por quê? Por que não pode levar 2 túnicas? Meu problema está aí, porque o Cristo vai proibir 2 túnicas. Então, antes de dar a resposta, vamos ver ainda a túnica. Antigamente, os antigos vestiam 2 túnicas.
Uma túnica era para proteger ele contra o frio, e outro era, ele colocava em cima, talvez para se proteger contra o calor. E outras pessoas levavam, ele veste uma túnica, outra túnica leva na mão como reserva. Então, o Cristo está a proibir, seja a túnica que pode te proteger, o calor e o frio, que deve ter só uma, e aquela túnica de reserva também não pode. É aí que o Cristo está a proibir. Mas por quê? Olhando ainda de uma maneira simples, sem entrar na revelação, porque como você sabe, a minha linha está mais lá no profético e na revelação. De uma maneira simples, o Cristo queria mostrar aos discípulos para se ligar mais na missão que no material. Para eles se ligar mais na missão que no conforto das vestes. Sabe, por exemplo, hoje, quando uma pessoa já compra 7 fatos, já quer dar seminário, porque daí vai trocar 7 dias, vai começar a trocar os fatos, né? Como brasileiro, lá no Brasil, chama ternos. É aí que o Cristo aqui estava a proibir. Aqui o Cristo estava a dar lição que o ministério requer atenção total do ministro, ao ponto de não considerar importante nem mesmo o conforto das vestes. Em vez de olhar mais na roupa, o Cristo queria para ele olhar mais naquela missão de salvar as almas. Agora, muitas pessoas hoje vão ver pouco conhecimento, mas muita roupa. Muito sapato, mas pouco conhecimento. Está vendo um pregador mesmo bem vestido, mas quando ela abre a boca, bebê. Quando ele abre a boca, começa a contar as histórias, até você próprio está olhando o que mesmo ele quer. Mas o ponto forte é 7 fatos para seminários. E o pior, quando ele consegue já 14 fatos. Aí a igreja deve se preparar já, seminário de 14 dias. Porque aí é a apresentação de toda a roupa que eu comprei. Está vendo? Aqui o Cristo não quer que para os ministros ligar mais no conforto de veste, mas para olhar ainda na missão. Não quer dizer que vestir bem é mal, não. Mas a pessoa que olha mais no vestuário, que na palavra, que no conhecimento. A pessoa que investe mais no vestido, que investir no conhecimento. Por isso vai ver que o pregador, quando ele está lá, ele quer procurar o que for meter no domingo. Mas não tem tempo para preparar a mensagem, não tem tempo para fazer nada, mas ele está lá só para procurar o que vou colocar no domingo. A Bíblia diz, vocês não podem se preocupar de nada. O que vocês vão vestir amanhã? Porque olha as flores. Deus veste as flores mais que o Salomão. Vestir é bom, mas não pode ser o primeiro plano na missão. Onde que estás aí na missão, como vai fazer 30 dias, 30 fatos, 30 sapatos, aí até a Bíblia você não leva. A Bíblia você não leva nada. E quando chega lá, é só barulho. Não. A Bíblia diz, a sua palavra é uma lâmpada nos pés, luz no caminho. Lâmpada nos pés ainda não vai te ajudar a andar. É preciso agora a luz no caminho. Está vendo? Uma palavra, você pode ter até palavra, isso é lâmpada nos pés. Agora, interpretação da palavra é que é a luz agora no caminho. Está vendo? Agora, quando você diz, Jesus é alfa e ômega, ele é leão da tribo de Judá, aí você está dando sua lâmpada. Agora, dá luz naquele, Jesus é leão da tribo de Judá, Jesus é alfa e ômega.
Recitar os versículos ainda é lâmpada. Você é a cabeça, não a cauda. Tá bom. Agora, dá agora a interpretação de ela, a pessoa é a cabeça, não é a cauda. Isso que é a luz. Onde agora muitas pessoas não querem investir lá, só querem investir na roupa. Bom, insisto a dizer, vestir não é mal, não me leva a mal. Pregador, ministro de Deus, não estou a dizer que para você vestir mal, também vestir mal, você vai escandalizar o evangelho, né? Porque há outras pessoas, da maneira que está olhando só, da maneira que o pregador vestiu, está a dizer mesmo, eu mesmo, não quero ser ministro, vou para ser como ele, não vai dar certo. Está vendo? Ok, bom, isso é na posição clássica. Repito, na posição clássica, Jesus só queria dizer aos discípulos para ligar mais na missão que no vestuário. Então, prosperidade dominante ou prosperidade aparente, né? Porque as pessoas gostam mais de prosperidade aparente. Tá vestido, você está pensando que é próspero, mas também não é nada. Deus abençoe. Então, vou dar agora a definição da túnica. O que é a túnica? A túnica designa uma veste comprida até os pés. É uma roupa comprida que cobre até os pés. Tínhamos, por exemplo, a túnica do sacerdote era feita mais de tecido de fino, era branco, símbolo da santidade. Tínhamos dos militares, tínhamos dos ricos, por exemplo, naquela parte do Oriente, ele veste mais aquelas túnicas. Bom, em resumo, a túnica é uma roupa. Isso é de uma maneira clássica. Agora vamos entrar na revelação. Aperta o cinto porque queremos dar a explicação. Primeiro, eu falei de uma maneira clássica porque o Cristo proibiu. Agora vamos na revelação. Na revelação, o que é a túnica? Vou pegar a Bíblia. O que é a túnica? Lembra-te que eu disse que a túnica é uma roupa, mas a Bíblia interpreta a Bíblia. Vamos no livro de Salmos 104, no verso 1. Por favor, me ajuda aí no comentário escrevendo este capítulo. Salmo 104, no verso 1. A Bíblia diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Aqui a Bíblia diz que Deus está vestido de glória e majestade. A partir desse capítulo, nós entendemos que quando se fala de roupa ou vestido, significa glória. Porque a Bíblia diz, Deus vestiu a glória como uma roupa. Quer dizer, a túnica, que é uma roupa, significa também a glória. Então, a partir daí, nós vamos interpretar que não pode levar duas glórias numa missão. Porque se a túnica significa glória em relação de Salmo 104, no verso 1, significa quando eu estou indo numa missão, estou indo evangelizar, pregar, fazer a obra de Deus, eu não posso levar duas glórias. Quer dizer, glória de Deus é glória para mim. Não pode levar duas túnicas, deve levar só uma túnica. Quer dizer, da glória só de Deus. Mesmo quando está a pregar, mesmo quando está a profetizar, mesmo quando está a fazer a obra de Deus,
Por favor, meus queridos, não procura a sua glória. Deixa toda a glória naquele que merece. Ele que merece aquela túnica, você não merece essa túnica. Hoje muitas pessoas, em vez de procurar a glória de Deus na missão, estão a procurar mais a glória deles. É a glória de Deus. Significa, glória, Deus será glorificado, mas eu também devo ser glorificado. Essa aqui é a imagem do Satanás, que procurava esta túnica. Esta túnica da glória você não pode levar para ti. Deixa isso para Deus. Leva só uma túnica na missão. Tudo que você pode fazer, dá glória a Deus. Você levantou o coxo, dá glória a Deus. Curou o doente, dá glória a Deus. Pregaste com a revelação, dá glória a Deus. Fizeste grande libertação, dá glória a Deus. Encheste o lugar na campanha, na igreja. Toda a glória é dele, é dele, é dele. Não procura outra túnica. Porque o Cristo tinha proibido de não levar duas túnicas. Olha, muitas pessoas hoje estamos a virar na geração dos fariseus e escribas. No livro de Mateus, capítulo 23, no versículo de número 5 até versículo 6, a Bíblia diz que ele gostava de sentar naquela cadeira de Moisés, naquela cadeira de frente para ser elogiado, para ser glorificado. Existe um momento, umas elogias, devemos fugir disso. Lembra-te o que o Cristo fazia. Há um momento, o Cristo fugia. Quando o povo quer lhe glorificar, ele fugia. Mas a geração de hoje não. Até ele próprio que procura. Como que vocês sentiram? Você viram da maneira que eu bateu. Não brinca. Você está brincando comigo. Eu sou profundo. Essas pessoas até não esperam ainda outras pessoas falar. São da geração da árvore dos espinhos. Lembra-te de Juízo capítulo 9. A árvore da oliveira. Ele não queria, evitou, negou de reinar sobre outras árvores. Lembra-te a videira, negou de reinar sobre as árvores. Lembra-te da figueira, negou de reinar sobre as árvores. Mas o espinho que aceitou. Hoje, muitas pessoas querem esta segunda túnica. Aquela túnica porque sabe que com aquela glória você terá fama. Todo mundo vai falar de você. É isso aí que as pessoas querem. Tá bom, você pode fazer o seu trono, porque você é representante legal. Você é reverendo, arcebispo, arcebispo, Sansão da África. É da Europa. Não tem problema. Mas lembra-te, o Cristo tinha dito, não leva duas túnicas. A glória é para Ele. A glória é só para Ele. A glória, Ele que merece toda a glória. Com esta segunda túnica de procurar a glória, é assim que muitas pessoas, mesmo na rede social, fazem as publicações, aquelas publicações mesmo se não tem fundamento, é só para procurar a glória, né? Para as pessoas curtir, por isso critica à toa. Mesmo uma coisa de não criticar, vão criticar. Tu quer dizer, uma pessoa está procurando só um motivo para criticar, só para procurar like. As likes para as pessoas curtir. É assim que temos muitos fariseus modernos. Que gostam de criticar só porque está a precisar muitos comentários. Mas na verdade aquelas pessoas pensam que conhecem, mas são cegos. Eles precisam de lançar, de deixar aquela túnica do Bartimeu para seguir Jesus e para começar a ver. Amém. Meus queridos, você não precisa a segunda túnica que é da sua glória. Deixa só o Senhor, nosso Deus, para ser glorificado em cima de tudo. Isso é a primeira coisa. Não sei se nós entendemos a primeira coisa. Posso passar, né?
Ok. A segunda coisa agora. A segunda coisa está no livro de Isaías, capítulo 6, no versículo de número 1. Hoje não vamos levar muito tempo. Isaías, escreva aí, por favor, me ajuda. Isaías, capítulo 6, no versículo de número 1. Ouça o que a Bíblia fala. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. A profecia do Isaías guarda muitos mistérios. Na profecia do Isaías, ele viu duas coisas. Depois da morte do rei Uzias, ele viu duas coisas. Fala comigo, duas coisas. A primeira coisa, ele viu o Deus estava assentado no trono mais alto. A segunda coisa, a túnica que o veste, os abas da túnica de Deus, encheu o templo. Mas isso aconteceu só depois da morte do rei Uzias. Então, vamos devagar. Veja bem, o que assenta no trono é chamado quem? Rei. Acredito que você estará de acordo comigo. O que assenta no trono é chamado rei. Quem morreu naquele versículo 1 também é rei. Significa, no versículo 1 do Isaías capítulo 6, temos quantos reis? 2 reis. Primeiro rei é o rei Uzias. Segundo rei é o nosso Deus, que é o rei. Então, daí que nós vamos falar. Esses dois reis, que está nesse versículo, guarda muitas coisas ou muitos segredos que vai nos facilitar a explicar bem as duas túnicas. O primeiro rei, que é o rei Uzias, também é a imagem do Moisés. Não disse que o rei Uzias é rei e Moisés, não. É a imagem do rei do Moisés. Por quê? Porque, segundo Deuteronômio, capítulo 33, no versículo 5, a Bíblia diz que Moisés era rei. Se você olhando no João, capítulo 9, no versículo 28, também no João, capítulo 8, 4 até 5, o Moisés reinava sobre os hebreus, sobre os judeus, mesmo na época de Jesus. Porque a Bíblia diz, eles falaram, nós não somos só discípulos de Moisés. Significa, até lá, Moisés reinava sobre ele através da doutrina, ou através do ensinamento. Acredito que vocês estão de acordo comigo. Repito, Moisés é o primeiro rei, comparado ao rei Uzias. Por quê? Porque Deuteronômio 33, versículo 5, nos mostra que Moisés era rei. Agora, o segundo rei é o nosso Senhor Jesus. Será que tem prova na Bíblia? Sim. João capítulo 18, no versículo 37, a Bíblia mostra que Jesus, quando o rei perguntou ao Jesus, será que tu és o rei? Ele disse que você próprio já falou isso. Jesus aceitou que ele era rei. Se você olhando também no João 19, versículo 19, até o rei tinha escrito na cruz, aquele reclame em cima da cruz, escreveram Jesus rei dos judeus. Apocalipse 19, no versículo 16, a Bíblia diz, na coxa dele está escrito rei dos reis, o Senhor do Senhor. Significa, aqui a Bíblia interpretou que Jesus é rei, Moisés também é rei. Deus abençoe. Então, quando que o Deus assentou no trono,
quando o primeiro rei morreu. Significa, Jesus vai assentar no trono quando Moisés vai morrer. Mas quando falamos de Moisés, não falamos que Moisés carnal, estamos a falar da doutrina. Onde que a doutrina de Moisés foi abolido? Foi na cruz. Quando a doutrina de Moisés foi abolida na cruz, significa Moisés morreu. Daí que a Bíblia diz no Filipenses capítulo 2, o Pai lhe deu o nome que está em cima de todos os nomes, onde agora o Apocalipse vai se cumprir, o Apocalipse capítulo 3, né? Onde que o Cristo, quando subiu, foi assentado no trono do Pai. A Bíblia diz, naquele que vai vencer, vai sentar no meu trono, como também eu assentei no trono do meu Pai. Está vendo? O Cristo foi assentar no trono mais alto, só quando Moisés morreu. Mas quando Moisés morreu, foi na cruz. Quando falamos Moisés morreu na cruz, não é Moisés carnal, estamos a falar da doutrina. Talvez você vai dizer que, doutrina de Moisés morreu na cruz, está onde na Bíblia? Vamos pegar 2 de Coríntios. Vamos ler 2 de Coríntios, porque você sabe, nós não interpretamos segundo o nosso pensamento. A Bíblia interpreta a Bíblia através da Bíblia. 2 de Coríntios, capítulo 3, vou começar no versículo 7, até no versículo de número 15. Olha o que a Bíblia narra. E se o ministério da morte, gravado com letra em pedra, acredito que vocês estão a entender, ministério da morte, gravado com letra em pedra, são os mandamentos que Moisés recebeu, ok? É a doutrina de Moisés. Se revestir de glória, significa também este ministério tinha uma túnica, porque foi vestido de glória. E ponto de os filhos de Israel não poder fitar a face de Moisés. Significa essa túnica impedia os filhos de Israel para não ver o rosto de Moisés. Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecentes, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre a excelente glória. 11. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Olha agora. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que põe o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, que é a doutrina de Moisés, o mesmo véu permanece. Olha agora esta parte. Não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Em Cristo é removido. Em Cristo é removido. Significa que em Cristo isso foi morto. Em Cristo aquela doutrina foi abolido. Em Cristo lá na cruz foi abolido. Quando o rei Uzias morreu, quando a doutrina do Moisés foi abolido, o Cristo agora subiu no trono. Deus abençoe. Deus abençoe. De uma maneira resumida, a Bíblia, quando a Bíblia fala que depois do rei Uzias morrer, o Senhor assentou no trono, também isso é uma profecia de dizer, quando a doutrina de Moisés será abolida no Cristo, aliás, na cruz, o nosso Senhor Jesus vai subir no trono. Deus abençoe. Mas no meu problema está na segunda parte, onde está aquela túnica, porque é aí que vamos falar. A Bíblia diz, quando agora o rei Uzias morreu,
a túnica de Deus encheu o templo. A túnica de Deus encheu o templo. Já deu a primeira definição na Bíblia da túnica, a túnica é a glória. Agora, a segunda definição da túnica, em relação desse versículo do Isaías 6 que vamos interpretar, a túnica significa Espírito Santo. Escreve isso. A túnica significa Espírito Santo. Prova bíblica, porque eu sei que você gosta das provas bíblicas, né? Deve ter testemunho que prova que a túnica é a imagem do Santo Espírito. Juízes capítulo 6, no versículo 34, a Bíblia diz: Gedeão foi revestido do Espírito. Quer dizer, Gedeão vestiu o Espírito. Segunda de Crônicas 24, no versículo 20, a Bíblia fala que Zacarias foi vestido do Espírito. Juízes, capítulo 6, no versículo 34, segunda de Crônica, capítulo 24, no versículo 20, prova que a túnica é a imagem do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia nos fala para não ser vestido do Espírito, porque o Espírito Santo é como uma roupa também. Agora, nós vamos ver. Veja quando Jesus morreu. Já no dia do batismo, o Santo Espírito desceu, Jesus foi vestido do Espírito, aquela roupa estava com ele. Mas quando ele subiu na cruz, ele ficou nu. A roupa ficou na mão dos humanos. Mas o que vai acontecer? O Cristo vai gritar, Jesus grita: Pai, nas suas mãos entrego o meu Espírito. Significa, aquela túnica que ele recebeu do Pai no dia do batismo, entregou de volta ao Pai na cruz. Não sei se alguém entendeu. Aquela túnica que é o Santo Espírito, que ele recebeu no dia do batismo, ele voltou ao Pai no dia da morte. O que isso quer dizer? José recebeu a túnica. Quando José recebeu a túnica, o pai que lhe deu aquela túnica. Mas quando que aquela túnica vai voltar no pai? Quando o animal morre. Quando os irmãos de José matam o animal, daí que os irmãos pegam a túnica, devolvem ao pai. Agora, se a túnica também é a imagem do Espírito, significa que quando Jesus está dizendo: Pai, entrego nas suas mãos o Espírito, significa que está a entregar. A túnica está a voltar ao Pai, conforme que quando José foi considerado morto, mas na verdade o animal que morreu, a túnica voltou, por isso também o Cristo deveria entregar o Espírito deveria voltar ao Pai. Deus abençoe. Amém. Agora, meu querido, se a túnica é a imagem do Espírito, significa o quê? O livro de Mateus 10:10 disse: ao ir, não leva duas túnicas, significa não leva dois espíritos. Quando você vai na missão, quando está a ir pregar, quando está a trabalhar na obra de Deus, não pode trabalhar com duas túnicas, não pode trabalhar com dois espíritos. Espírito de Deus é mamão, não pode, são duas túnicas. Quantas pessoas hoje, na obra de Deus, mas acrescentaram outra túnica da magia, acrescentaram outra túnica de franco-maçonaria, acrescentaram outra túnica dos Illuminati. O comandante está presente. Sabe, o comandante está presente. Olha, vou vos dar um testemunho que me aconteceu. O tempo que estamos a viver é o tempo de risco.
O diabo quer que para você levar 2 túnicas na obra de Deus. Meu querido, não pode profetizar com 2 túnicas. Não pode trabalhar na obra de Deus, com o Espírito de Deus, e acrescentar também o espírito maligno. Não, não pode. Eu recebi uma proposta. O comandante está presente. Me ligaram. Quando me ligaram, primeiro eu não atendi, depois quando atendeu, não queriam conversar contigo. Temos uma coisa urgente, uma proposta a te fazer. Entraram no WhatsApp, me mandaram mensagem. Qual é a proposta que me fizeram? Olha, nós queremos te ajudar para ter fama, para você ter grande nome, para você ser milionário. Mas você deve entrar, você deve entrar no nosso grupo. Qual é aquele grupo? Até era dos Illuminati mesmo. Mas aquela aí era assim de caridade, assim, um nome assim, que eu tenho lá. Nós vamos te oferecer $800 mil. Você não vai nos dar nada. É só você dizer sim, que eu quero participar. A partir de hoje, eu quero ficar no vosso grupo. Queremos te dar $800 mil no princípio para te ajudar. Sabe, eu olhei, eu disse, olha, você não me conhece. Eu não trabalho com as 2 túnicas. Porque o livro de Mateus 10:10, a Bíblia diz, quando ir, não leva 2 túnicas. Eu tenho só uma túnica que é o Santo Espírito. Eu não preciso outra túnica. Eu disse, eu estou bem. O meu Senhor Jesus já me deu tudo. Ele me deu a vida eterna. Ele me deu tudo. Eu não preciso. Vocês vão morrer com vossos $800 mil. Porque o que serve ao homem? De ganhar tudo do mundo. De ganhar dinheiro. De ganhar a fama. De ganhar sucesso. De ganhar multidão. De ganhar riqueza. Mas de perder a sua alma. O inferno existe. É organização? Irmandade? É organização Irmandade. Até eu enviei, é isso aí. Organização Irmandade que me mandaram essa mensagem. Mas quantas pessoas hoje aceitaram esse tipo de proposta? Só para ter fama, só para ter dinheiro. Meu querido, não leva 2 túnicas, por favor. Não leva 2 túnicas na obra do Senhor. Você não precisa de levar 2 túnicas. Leva só uma túnica, que é o Santo Espírito. Amém. Veja, a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 6, quando ele assentou no trono, a túnica dele encheu o templo. Oh my God. O que é o templo? João capítulo 2. No João capítulo 2, a Bíblia nos mostra o que significa o templo. João capítulo 12, 19 até 22. A Bíblia diz que destrói este templo, depois de 3 dias vou reconstruir. A Bíblia diz, ele falava do próprio corpo dele. Quando a Bíblia diz o que? A túnica encheu o templo, quer dizer, a túnica encheu o corpo dele da glória. Primeira coisa, você se lembra quando Cristo estava aqui na terra, ele não tinha mais a glória, porque ele tirou toda a glória. Mas quando ele morreu, quando ele subiu no trono, ele vestiu aquele vestido da glória. Por isso hoje, todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar, ele é o Senhor do Senhor. A tua doença vai se dobrar. O teu problema vai se dobrar. Eu não quero saber qual é o problema que está perturbando o teu ministério. Eu não quero saber qual é o problema que está perturbando o teu lar. Eu não quero saber qual é o problema que está perturbando a sua saúde. Mas uma coisa certa que eu sei, a Bíblia diz que todo joelho deve se dobrar e todas as línguas devem confessar Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Amém. Amém.
os demônios se dobram, os bruxos feiticeiros se dobram, a doença se dobra, Covid-19 se dobra, HIV se dobra. Me dá o nome, me cita o nome que está te dando medo, eu vou te dar o nome que está em cima de todos os nomes. Não existe um nome mais que o nome de Jesus. Com o nome de Jesus, tudo vai obedecer. Eu estou a profetizar, estou a declarar, a partir de agora, eu, Metusela, servo de Deus vivo, declaro, em nome de Jesus, que a doença que está a perturbar a sua vida, o seu filho, o seu marido, para se dobrar em nome de Jesus. Olha, querido, Jesus já está vestido com aquela glória. Mas, comandante Josué, o corpo de Jesus também é a igreja. Amém. Quando ele deveria subir a sentar no trono, depois para o vestido dele encher o templo. Por isso, o Santo Espírito não poderia descer primeiro. Ele disse, é vantajoso primeiro eu ir. Ele deve subir no trono, segundo Isaías 6:1. Ele primeiro deve assentar no trono, depois a túnica vai descer para encher o templo. Era preciso Jesus subir primeiro, assentar no trono, e no Atos capítulo 1. No Atos capítulo 2, o Santo Espírito vai descer para encher o templo. Nós que não tínhamos roupa, hoje estamos vestidos, porque não tínhamos roupa do Éden, porque o problema, Jesus chegou aqui para nos dar a roupa que nós perdemos no Éden, porque aquela roupa era a roupa da glória que Adão perdeu. Adão perdeu aquela roupa lá no jardim do Éden. Agora Jesus, quando chegou, ele viu vestir o Adão. Sabe o que a Bíblia fala no livro do Eclesiastes? Vale a pena, Eclesiastes capítulo 4, no versículo 9 e no versículo 11. Vale a pena dois que um, porque se um cair, o outro vai lhe levantar. O Adão caiu, era preciso o segundo Adão para vir lhe levantar. Aquele Adão ficou frio, era preciso o segundo Adão para lhe aquecer. Mas como que o segundo Adão vai aquecer o primeiro Adão? O segundo Adão vai lhe aquecer através do Santo Espírito. O Santo Espírito vem nos aquecer. Nós que éramos frios, mas nós recebemos agora o vestido. É isso que admiro agora. Existe outra denominação e outras pessoas que interpretam a Bíblia através das denominações deles, como na denominação dele não aceita língua, não aceita profecia, não aceita isso. Para eles, uma pessoa profetizar, feitiço. Uma pessoa fazer milagre, é magia. Uma pessoa é desordem. Cuidado, cuidado. Você vai lutar contra a roupa. Você vai lutar contra a roupa. Esta túnica é o Santo Espírito. Por isso você não precisa do fogo estranho. Você não precisa da outra túnica. Aquela túnica da magia para trabalhar na obra de Deus. Olha, isso é burrice mesmo. Está a trabalhar por Deus, mas está a pegar feitiço. Deve ser, isso é burrice. Se você quer dinheiro, vai só lá no mundo. Hoje, há muitas pessoas, em nome do sacerdócio, estão a fazer magia sem saber. Porque você vai fazer o serviço, matar cabrito, matar pomba. Por quê? Por quê? Isso é outra túnica. Isso é outra túnica. Jesus já morreu por nós. Você não precisa de matar cabrito, não precisa de matar mais o animal. São esse tipo de pessoas que estão a levar que outras pessoas para falar mal do profético do sacerdócio. Por quê? Porque não passaram na formação, não conhecem nada, não tem nada de conhecimento. Você não precisa da outra túnica. Olha, a Esther para casar, ela não precisou outra túnica, precisou só azeite. Ela precisou só azeite.
A Ruth precisou azeite, mas há outras moças, hoje para casar, estão a procurar outra túnica. Vai lá naquela mamãe ou naquele papá para tomar banho. Essa aqui é a outra túnica. Há outras pessoas, para conseguir um lugar, promoção, estão a procurar outra túnica. A Bíblia diz, leva só uma túnica. O Santo Espírito vai te dar tudo que você está a precisar. Se também ele não vai te dar tudo, significa que o que você está a pedir não é da vontade dele. Deus abençoe. Não sei, talvez, não sei se estou a escandalizar alguém. Você não precisa de levar 2 túnicas. Você precisa de levar só uma túnica, que é a túnica que nós chamamos o Santo Espírito. Essa túnica é a túnica de muitas cores. A túnica de muitas cores. Sabe? A Bíblia diz, Jacó pegou a túnica de muitas cores, deu ao José. Essa aqui é a imagem do Espírito. Mas vou vos explicar melhor. Como a Bíblia explica a Bíblia, vamos devagar. O que significa a túnica de muitas cores? Vamos, Juízes. Eu já disse, não pode servir Deus é mamão. Vamos agora, Juízes capítulo 5, do versículo 30, para você saber o significado da túnica de muitas cores. Juízes capítulo 5, no versículo de número 30. Olha o que a Bíblia fala, né? Vou ler aqui. Continua de partilhar. Olha. Porventura não acharia e repartiria desposos 1 ou 2 moças a cada homem, para cinzeira estofo de várias cores de bordados, 1 ou 2 estofos bordados para pescoço da esposa ou do vencedor. A roupa de muitas cores se dava aos vencedores. Tá vendo? Era isso, era tipo de esposo, né? Tá vendo? Quando você vai na guerra, você ganha a batalha, ganha aquela guerra. Agora, aquelas coisas que você vão pegar nos adversários, é que entregava-se nos vencedores. E a Bíblia fala que a roupa de muitas cores se dava aos vencedores. Tá vendo? Outra versão falaram esposa, outra versão falaram vencedor. Dava-se ao vencedor. Então, quando Jacó pegou a túnica, entregou no José, significa ele profetizava que meu filho, você já é vencedor e todos os combates futuros. Era uma maneira de dizer que meu filho, nada importa o combate que virá, você vai vencer. É isso aí. O Santo Espírito, como é uma túnica, nos foi dado para nos dizer, nada importa a tribulação, nada importa a perseguição, nada importa o combate, nós somos vencedores antes de lutar. Está vendo? José era vencedor aos irmãos dele antes dele lutar. Por quê? Porque a túnica já profetizava isso. Nós somos vencedores. Está vendo aquele problema que está a te perturbar? Antes de chegar, você já tinha essa túnica, a única túnica, que te declara já você vencedor. Olha, pela autorização do nosso Deus, eu declaro você vencedor. Amém. Declaro mais uma vez, você vencedor. Amém. Aquele rival que está a te incomodar, não vai te incomodar mais porque você é vencedora. Amém. Declaro mais você vencedor. Amém. Eu insisto a dizer você vencedor. Amém. Diante dos feiticeiros, diante dos bruxos, diante dos macumbeiros, eu declaro você vencedor. Você vencedor. Nada importa as pessoas que estão te combater lá onde você trabalha. Eu declaro você vencedor. Porque você já tem essa túnica. Essa é a primeira definição, comandante Josué. Amém. Posso ir na segunda, né? Sim. Segunda definição daquela túnica de muitas cores. Ai, ai, ai.
Segunda de Samuel, capítulo 13, no versículo 18. Olha, vou ler. Segunda de Samuel, capítulo 13, no versículo 18. Olha agora, olha aqui. Olha o que a Bíblia fala aqui. Trazia ela uma túnica talar de mangas comprida, porque assim se vestia as donzelhas filha do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Esta versão. Outra versão, nas mangas compridas, fala de muitas cores. Pode verificar em outras versões também. A túnica de mangas compridas, de muitas cores, dava-se aos vires, filha do rei. Quer dizer, era a roupa das princesas virgens. Quando você é virgem, é princesa, vão te dar aquela túnica de muitas cores. Agora, Jacó pega aquela túnica, dá no José. Ai, meu José, você é puro. Meu José, eu te declaro puro. Não é, você não é puro, você não é santo, porque você não fez o pecado. Você é santo porque eu te declaro santo. Olha, a santidade é a natureza. Nós não somos santos porque não pecamos, não. Somos santos porque alguém nos fez santo. Por causa da túnica, meus queridos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. 2 de Coríntios, capítulo 11, no versículo 2. Essa aqui vou ler. Olha, vamos suportar, por favor. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, né? A virgem. Ai. Olha aqui. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é o Cristo. A igreja é uma virgem, mas é uma virgem pura. Por isso recebeu a túnica de muitas cores. Então, cada um de nós deve cuidar bem dessa roupa ou dessa túnica para não a sujar. Há pessoas que sujaram já a túnica. Não suja a túnica. Bom, tem os pecados contra o Santo Espírito que suja a túnica. Existem pessoas que pegam a ação do Santo Espírito, atribui isso ao diabo. O Santo Espírito operou, mas ele está dizendo que é o diabo que está a operar. A pessoa, comandante, já tem problema com aquele homem de Deus. Como tem problema com aquele homem de Deus, por isso não gosta daquele homem de Deus. Basta aquele homem de Deus profetizar. Aquele é magia, aquele é isso, grupo dos média, grupo não sei o que. Deixa inveja, irmão Caim. Pastor Caim, deixa inveja. Deixa de matar o teu irmão. Se tem problema, vai se encontrar com ele, fala com ele. Fala com ele, conversa. Conversa com ele. Você vai sujar a tua túnica por nada. Nós temos só uma túnica, não suja isso. A Bíblia diz: não apaga o Espírito. A Bíblia diz: não resiste ao Espírito. A Bíblia diz: não blasfema ao Espírito. A igreja hoje está na mão dessa túnica, está na mão do Santo Espírito. Cuida da túnica. Não suja a túnica com o pecado. O pecado vai sujar aquela túnica. Nós temos só uma túnica, não suja isso, amado. O diabo quer para você levar aquela outra túnica, a túnica do cego, a túnica da magia, a túnica da bruxaria, a túnica da feitiçaria.
Mas hoje, se você tinha aquela túnica, você vai fazer tipo Bartimeu. Bartimeu deitou primeiro aquela túnica, depois foi a Jesus. Não pode estar com Jesus com duas túnicas. Por isso a Bíblia diz, nem duas túnicas levará. Não pode levar duas túnicas. Meus queridos, que Deus abençoe. Por hoje vamos colocar ponta vírgulas aqui, porque me deram já o sinal que já está na hora. Vamos parar aqui. Hoje falamos o porquê Jesus disse não pode levar duas túnicas. Primeiro falamos na doutrina, no sentido clássico. Jesus queria que os discípulos, para olhar mais na missão, que para se preocupar mais nas coisas do mundo, por exemplo, o vestido. Ele queria para eles ligar mais na missão. Segunda coisa, nós falamos que quando se fala da túnica, a túnica é uma roupa comprida. Mas nós falamos que a túnica é a imagem da glória, também falamos que a túnica é a imagem do Espírito. Deixa que Deus te abençoe. Não trabalha, nós falamos que levar duas túnicas é ir trabalhar com duas glórias, procurar a sua glória, é a glória de Deus. Falamos levar duas túnicas é trabalhar com dois espíritos. Mamon é espírito de Deus, porque há pessoas que estão a trabalhar mais para as finanças, está vendo? A pessoa está a montar todas as estratégias para tirar dinheiro. Na cabeça dele é só dinheiro, dinheiro. Quando ele pega um versículo, está a procurar como que eu posso interpretar isso para o povo dar dinheiro. Não pode trabalhar com dois espíritos. Não pode trabalhar com a magia e com o Espírito de Deus. É isso que o Cristo queria nos falar na noite de hoje. Mas para acabar, olha, o nosso administrador está na linha, ele vai colocar o número, liga ele, porque nós temos são 8 disciplinas que vamos dar. Você mesmo, você que está me acompanhando, você não gosta do profético, não. Não tem como não gostar do profético, porque a Bíblia é o profético, o Apocalipse. Se não gosta do profético, não prega Apocalipse. Não prega Apocalipse, não prega também Gênesis. Talvez você vai perguntar, Gênesis também é profético? É profético. O profético não é só manifestação do dom, é falar, revelar a vida. Não só isso, por isso é bom. Outras coisas você está a criticar de longe. Vem ainda ouvir. Quando você vai ouvir, depois você vai ter base se você vai continuar a criticar. Porque tem pessoa que critica uma coisa que ele não tem domínio. Isso não é correto. Mesmo os judeus não faziam isso. Primeiro deve ouvir antes de criticar. Você não gosta do profético, você critica mais o profético. Eu te convido. Vem para ouvir. Para ouvir e ver se não é bíblico. Você vai ouvir primeiro. Porque a coisa que você critica, sabe, existem outras pessoas que criticam de longe. Por exemplo, há outras pessoas que nos criticam, não te conhecem. Porque alguém só foi lhe contar uma coisa, ele começa também a te odiar e te criticar sem base. Vem primeiro, encosta, ouve, entende e depois você vai criticar. Então, o pastor Hugo coloca o seu número aí, você liga, faça já a sua inscrição. Faça já a sua inscrição. A escola começa no dia 16 de maio. Dia 16 de maio até dia 30. Teremos 2 semanas de muito conhecimento da palavra de Deus. Porque a minha missão que Deus me deu aqui na terra é para os homens de Deus. É verdade, eu trabalho para todos, mas eu tenho uma missão especial para os homens de Deus. Eu estou vendo muitas polêmicas
nas redes sociais, ativar os anjos, ativar o profético. É bíblico, não é bíblico? Será que uma pessoa pode dizer, posso profetizar? É bíblico, não é bíblico? Tá vendo? As pessoas estão a procurar só motivo. Motivo, né? Mas agora, nas coisas verdadeiras de procurar motivo, eles fogem. Por exemplo, você que critica outras pessoas, mas você vai ver na tua denominação, não estou a dizer é mal, não estou a dizer que é bom. Se terá online, a aula será presencial e também em distância, online. Mesmo você está no Brasil, está na Europa, faça a sua inscrição. Porque a aula será presencial e será também online. Faça a sua inscrição aí. Está vendo? Deixa de criticar só por criticar. Localização será patriota. Então, o que não está na linha? Administrador. Para colocar, olha, por favor, para ligar este número que estão a colocar aqui agora, para ter todas as informações, seja da localização, modalidade, tudo, liga só nesse número. Liga. Oh, Deus abençoe você que está lá na Tuga. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Na sessão passada nós tivemos muitas pessoas. Você está lá Moçambique. Você está lá Cabo Verde, São Tomé, Brasil, na França, nas Américas. Em qualquer parte do mundo você pode participar. Porque vamos dar, por exemplo, esta disciplina interpretação das Escrituras. O Antigo Testamento na visão profética. Tem muita riqueza, tem muita riqueza. Você que é homem de Deus, você é líder, você precisa mesmo de estar conosco. Deus abençoe. Vamos se encontrar na próxima quinta-feira. Deus abençoe.